Dom Robson Cavalcante, por que as igrejas anglicanas têm bispo? E qual a função de um bispo na igreja anglicana? Sabemos que, muito rapidamente, talvez 100 anos depois da ressurreição do Senhor, por orientação do Espírito Santo, o processo de organização, de cristalização da igreja, chegou a um consenso em que você indo da Espanha, das Ilhas Britânicas ao Oriente Médio, ao norte da África ou à Índia, todas as igrejas tinham o episcopado como sucessão dos apóstolos para o governo regional da igreja, e assim o que nós chamamos de região ou diocese é a igreja, o bispo é o seu pastor, e aqueles que são responsáveis pelas comunidades locais, como paróquias, missões ou como os missionários, são vigários. A palavra vicários quer dizer aquele que representa, é o representante do bispo. O bispo é um superintendente, é um supervisor, é um presidente, é um coordenador, é um pai na fé, é um guardião dessa doutrina, é um mestre da verdade. São expressões que foram cunhadas ao longo da história. Não somente a igreja romana e os 3 ramos da igreja oriental, os bizantinos, os pré-calcedônios, os nestorianos, adotam o governo episcopal, como grande parte do mundo protestante, seja luterano do norte da Europa e centro, grupos batistas no leste europeu, no Caribe. Algumas igrejas têm a sucessão apostólica, como é o caso nosso aí dos luteranos escandinavos. Outros têm o episcopado administrativo, como o caso dos metodistas, com o título de bispo. Outros não usam o título de superintendente, no caso da Assembleia de Deus, o presidente e o ministério. Nós cremos que o episcopado é não somente o governo majoritário na cristandade toda, mas é o que há de mais antigo. E os primeiros teóricos da eclesiologia, como Irineu de Lyon, eles eram pessoas que elaboravam a crença na sucessão apostólica e no governo dos bispos. Lamentavelmente, durante a Reforma Protestante, se procurou criar 2 novos modelos a partir de situações ainda transitórias da Igreja Cristã no seu primeiro século, que foi o governo congregacional e que foi o governo presbiteriano. Ambos não tiveram continuidade histórica e assim foi uma releitura a partir do individualismo, do modo de produção capitalista do século XVI, e são minoritários e ao mesmo tempo esses modelos tendem a um maior fracionamento que gerou o denominacionalismo e a divisão da cristandade. Assim, o bispo ele é uma figura histórica e no caso particular da igreja anglicana nós temos uma herança em que a nossa ordenação foi feita por bispos que foram ordenados por outros bispos e assim ao longo de 20 séculos chegando até os apóstolos. Assim, o bispo ele é um herdeiro do ministério apostólico como missionário e como supervisor.